Olá, muito boa noite. Agora 21 horas desta quinta-feira, 4 de outubro de 2018. Está no ar ao vivo, nossa Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com ou ainda no nosso canal, na nossa página no Facebook, horários alternativos aqui pelo 14 e o canal no nosso YouTube. Muito boa noite, senhoras e senhores. Nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Tecnolar, produtos, peças, acessórios e assistência técnica para uso e manutenção da sua casa ou empresa. Mais de 25 mil itens. O que você precisa está na Tecnolar. O programa de hoje vai especialmente dedicado ao seu Levinos, pai do Beto da Tecnolar, que faleceu essa noite aos seus 85 anos. Fica a nossa lembrança, o nosso carinho à família e que todos sejam confortados a partir desse novo momento da vida dessa família Casper. O oferecimento Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes, Mercator, feiras e eventos. Vem aí a 0 grau. A Brown Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse brownmoveis.com.br. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Lockfer, fechaduras digitais e biométricas, molas, dobradiços e acessórios é na Lockfer. A Gráfica Zeus, comunicação visual, solução completa em um único lugar, que está nos apoiando dentro desse projeto Eleições 2018, Eleições Cidadãs, aqui pela nossa Vale TV. A gente está, desde o início da semana, com nossa Estação Hamburgo especial, tratando sobretudo e quase exclusivamente desse momento muito especial da nossa democracia. Agora, no próximo sábado, teremos um programa especial a partir das 21 horas, ao vivo, e no domingo, desde as 7 horas da manhã, a reportagem completa da nossa Vale TV, no estúdio e nas ruas, trazendo até você tudo o que acontece aqui no Vale dos Sinos das nossas eleições. E por aqui passarão candidatos, passarão as pessoas de maneira geral, falando, repercutindo todas as informações, tudo aquilo que está acontecendo, até a apuração do último voto. Sairemos daqui sabendo, no próximo domingo, quem são nossos deputados estaduais, federais, nossos senadores, e quem sabe já com a definição de quem serão os futuros governador e presidente da República, ou pelo menos os dois que no próximo dia 28 de outubro vão se encontrar novamente nas urnas. Muito boa noite, senhores, uma mesa composta para a gente conversar muito, Tobias Falcão, de política. Ou não, né? A gente pode conversar aqui sobre desenhos animados, por exemplo. Futebol é um assunto que tu não gosta, tu é colorado. Eu gosto, né? apesar de não entender nada. Não, e é colorado, isso prova colorado, que não gosta muito de futebol. Desculpa os meus amigos que... Mas sabe que... Né? Isso é uma redundância, né? Mas nós podemos falar, sabe do que, Tobias? Mas eu sou aquele colorado que mesmo que o time está na segunda divisão, está flauteando, porque não entendo nada mesmo, então me Então dou não direito. sofre também, né? Não sofro. Ô, Tobias, o que aconteceu ontem lá na FENAC? A FENAC, é verdade, a FENAC trouxe... A FENAC não, o FCDL e o CDL aqui de Novo Hamburgo, né, os meus pêsames ao Beto Casper, presidente da CDL, que é o presidente da CDL. Eles trouxeram um painel importantíssimo para a nossa democracia, que é a conversa com os governadores. Aqui trouxe o Jairo Jorge, o Eduardo Leite e o Sartori. Nós conversamos com os três. Né? Na verdade, só corrigindo então, que complementando, na verdade, né, Tobias, que estava agendado também a presença do Bandeira e do Rosseto, que acabaram desconfirmando na última hora. Né? Exatamente. De uma forma nada elegante, enfim, mas esses três ocuparam trás. muito bem esse espaço. Esses três ocuparam muito Mas bem. os que foram conversar com a Vale TV e está aí na programação.
disponível a partir de quando? Eu não sei se já foi disponibilizado. Ele vai ao ar amanhã à noite, ele está pronto, nós temos ele, mas como a gente tem muita coisa para falar de governo federal também... Inclusive a gente tem essa série também, né? que a gente fez com todos os candidatos a deputado estadual e federal aqui da região, nas cidades em que a Vale TV tem a sua audiência. A gente não chegou a contar, mas... acredito mais de 40 candidatos, né? Deputado federal, deputado estadual, para que as pessoas possam, a partir desse apoio, escolher seu candidato, ouvindo, né? Foi uma conversa muito bacana e a Vale TV é realmente um espaço democrático para toda a comunidade, independente da sua posição política, porque o que nos importa aqui é o exercício da democracia. E eu acho que essa é a parte mais importante e disso que a Vale TV se vale. Dessa força que a democracia dá para a nossa população, para a nossa cidadania, e a gente exerce ela com todos os seus limites. Ontem nós estávamos lá na FENAC, acompanhando essa 49ª Convenção Logista de todo o Rio Grande do Sul, organizada pela Federação das CDLs do Rio Grande do Sul, com o apoio da CDL de Novo Hamburgo, enquanto anfitriã, né? E hoje nós voltamos lá para conferir a primeiro dia dessa feira que é uma loucura, né? Feira da Loucura dos Sapatos. Está acontecendo muita gente já no primeiro dia. A Herta foi lá, dançou no baile da terceira idade. A gente vai ver essas cenas na próxima segunda-feira no programa da Herta, né? A tenda da Herta, que vai ao ar segunda-feira às 22 horas. João Ram, muito boa noite. Prazer te ter com a gente sempre. E aí, falando especialmente de política agora, né? Que é uma coisa que tu gosta muito, discute pouco relativamente assim de público, né? Na realidade, até em função da minha atividade profissional, eu prefiro muitas vezes omitir algumas opiniões em público, tá? Mas não tenho nenhuma dificuldade em discutir, debater, sem problema nenhum. É fácil falar de política? Eu acho que nós vivemos um momento político muito diferente dos anteriores. Nós vivemos hoje num mundo em que as redes sociais, né, as pessoas que eram completamente alheias à política, hoje se manifestam nas redes sociais. Infelizmente, ainda acho que precisamos amadurecer muito, existe muita divulgação de fake news e tal, mas eu acho que o cenário político brasileiro ele está passando um momento bastante crítico, na minha humilde opinião. Nós vivemos em um momento em que as pessoas estão, de certa forma, descréditas de partidos convencionais, de políticos. É um momento em que nós precisamos, aliás, uma oportunidade que nós temos para rever os nossos conceitos políticos e as nossas convicções, né? Mas também é um momento em que as pessoas estão à procura de uma solução mágica. Eu acho que isso tem seus riscos, né? Essa polarização não é um fenômeno novo que a gente está enxergando. Ela te assusta de alguma forma? Não. Da forma extremada como ela está? Na realidade, eu não digo assusta. Me assusta não só a disputa, a polarização, mas sim a forma como as pessoas estão se manifestando de forma agressiva. Até eu ia sugerir, quem sabe, um debate menos belicoso, quem sabe a gente falar de Segunda Guerra, ou Guerra do Vietnã. Uma coisa mais leve. Mais leve. Mas é importante falar sobre a história, especialmente nesse momento, né? Sim. Na realidade, eu acho assim, a dualidade, né, principalmente polarização muito de direita e esquerda, né, nós tivemos sempre polarizações. Nós tivemos na última eleição para presidente uma polarização muito forte, né, mas não era extrema esquerda com extrema direita. Eu acho que isso não é muito salutar quando a gente vislumbra um cenário ali na frente onde a gente não vai saber exatamente como os perdedores vão reagir. Isso é o que mais me preocupa. Eu acho que a democracia é isso. O mais importante agora, na minha opinião, é que passadas as eleições, quem perdeu reconheça a vitória do vencedor, faça oposição, nós precisamos de ter oposição, tá? Mas não faça oposição com a finalidade de obstruir o governo. Nós precisamos criar uma estabilidade política no país que nós, infelizmente, já estamos há um bom tempo sem ter. Muito bem, eu quero receber aqui o Bado Jacob. Bado, que é um querido amigo de, puxa vida, hein, Bado, 20 e tantos anos aí da família. E para minha alegria,
tocando esse lindíssimo projeto que é o Revista Visão do... Aliás, revista não, é o projeto Visão do Vale. É revista, rádio, TV, web. E um site de notícias. Prazer de ter com a gente aqui. Puxa. Comigo a primeira vez. Tu estava aqui com o Jairo Cuba Não, esses já dias, sou, né? já sou da casa, já então. estive aqui com o Jairo, mas boa noite, Rodrigo, boa noite aos colegas de bancada aqui. E realmente essa questão do momento político, esse momento sanguíneo, vamos dizer assim, para não exagerar e falar sanguinário quase, não vamos deixar ele no sanguíneo, né? Ele em certo momento sanguinário, também, com pouco sangue, vamos dizer por assim, mas teve sangue. Mas o que eu vejo assim observando essa radicalização, Rodrigo, ela fugiu, acho que o João foi muito feliz, ela fugiu do contexto político, hoje ela está num contexto social. Ela está no contexto social, a gente vê dificuldades de conversar nos nossos ambientes sociais, nos nossos ambientes familiares até. Então a gente tem que estar pisando em ovos. O quanto isso aí vai ser importante a partir dessas eleições, a partir da definição dessas eleições, eu não vou dizer que tenho medo, mas eu fico pelo menos preocupado, porque o que acontece hoje, assim, eu sempre eu provoco a seguinte reflexão: que país é esse, que Brasil é esse, que saiu do armário de uma maneira tão truculenta assim? Será que é esse o Brasil que estava escondido, adormecido, sabe? E essas reações que a gente vê, a gente tem que ter cuidado. Todo mundo aqui deve estar assim, sendo cauteloso, pelo menos, porque não tem, a coisa é irracional. Tu não consegue desenvolver um bate-papo, uma conversa, ou até argumentar, se a coisa não for para baixaria, para agressão e tudo mais. Então eu fico preocupado com isso, porque a questão mais agora não é mais a esquerda ou direita. Agora é o bem contra o mal, ou vice-versa. E isso é um caminho que eu considero muito, muito complicado e extremamente perigoso. É o bem contra o mal sempre para quem está olhando do outro lado, né? Exatamente. Eu sou o bem, o outro é o mal. Não tem argumento. E aí o outro né? pensa a mesma coisa. Não tem argumento. Sabe que eu faço uma leitura... eu sou um cara muito otimista, busco ser otimista e ter uma visão apaixonada da vida. E eu acho que esse negócio já foi pior, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na época de Caim e Abel, a violência é de quase 50%. Exatamente, né? exatamente. Se a gente olhar, por exemplo, para Gumercindo Saraiva e a sua turma, lá, 1893... Aqui na degola, né? Foram 10 mil mortos nessa revolução no Rio Grande do Sul, sendo que mais de 1.000 degolados, né? Em 2 episódios horríveis, de 200 degolados num momento, 250 no outro momento. Então, quer dizer, o Rio Grande do Sul está mais civilizado, que tu acha ainda. Os corpos que foram encontrados, fora os que não foram encontrados. Ângelos Pinheiro também estreando na nossa Vale TV. Prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo. E eu já vou te perguntar, o que tu trouxe aí? O que está desfilando aí na frente, Ângelos? Eu agradeço. Essa campanha, hein? Agradeço o Rodrigo pelo convite. Boa noite, querido. Nós que temos debatido a política através das redes sociais. É verdade, não nos conhecíamos pessoalmente até agora, né? Exatamente, e para mim é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Eu, como não vou declarar o meu candidato, esse aqui é apenas um bichinho de pelúcia que eu tenho, que eu concordo um pouco com vocês no sentido da polaridade. Mas alguns dias atrás eu escutei aqui na bancada falando sobre a questão de nós sermos emocionais. Mas, de certa forma, nós somos emocionais em tudo. O que eu percebo, e daí eu discordo quando a gente está falando de política, é que eu tenho visto muito se falar mal do outro. E eu, por exemplo, vou defender o meu candidato, e aí entra essa discussão. De repente, se cada um se preocupasse em falar bem do seu candidato, expor as propostas, as ideias do seu candidato, talvez tivesse um pouco menos dessa disputa. E eu aqui, que então tenho o meu mascote aqui, que representa o meu candidato, vejo que aqui, muitas vezes nós que defendemos aí o nosso capitão,
chamados de intolerantes, agressivos, violentos, mas eu tenho percebido muito mais a violência vindo do outro lado, da outra parte. Sabe que quem bate não sente, né? Só quem apanha que sente. Exatamente. Mas eu tenho percebido muitas pessoas, inclusive mulheres, que se posicionaram para o lado do Jair Bolsonaro, sofrendo discriminação. Verdade. Eu tenho visto até nas redes sociais homossexuais, é uma coisa que não tem cabimento isso. homossexuais declarando o seu voto para Jair Bolsonaro e sendo atacados, agredidos, ofendidos por outros homossexuais. Então, assim, concordo com vocês nesse sentido, mas polaridade ela sempre houve. É óbvio que esses momentos de desrespeito, de agressividade, são ruins, são negativos. A gente estava conversando antes, Ângelo, fazendo uma boa introdução desse assunto entre nós 5 já, mais de meia hora. E tu falava que tu enxerga com qualidade esse momento, que tu nunca viu várias pessoas discutindo política e pela primeira vez tu está enxergando esse momento, essa oportunidade, essas pessoas se colocando. A minha leitura, Rodrigo, é o seguinte, nós somos muito jovens, culturalmente, nós somos muito jovens e muito inexperientes nas nossas escolhas políticas. A gente está aí 30 anos, digamos, com a nova democracia. Isso. Praticamente 20 e poucos anos de um lado, a população está mostrando que ela quer experimentar um outro lado. Então, acaba acontecendo isso. No momento que a gente via lá um governo militar, as pessoas queriam algo diferente. Estão experimentando há 20 anos praticamente um populismo social, enfim, e agora elas estão demonstrando que querem ordem, ou pelo menos elas acreditam, têm esperança que tem alguém que está levantando essa bandeira de um patriotismo, de ordem, de família, de valores, resgatando esses valores. As pessoas elas estão A esperando insegurança isso. ninguém aguenta mais, né? Essa sensação não, essa vida de insegurança que a gente tem, ninguém mais aguenta. Eu comentei para ti... Foi isso que te levou ao encontro do teu candidato, por exemplo? Isso é o que mais pesou na tua escolha? Sim, no início sim. Porque a gente conhece o Bolsonaro há pouquíssimo tempo. A gente conhece o Bolsonaro há praticamente 2 anos. Não, mas ele é antigo nas façanhas dele. Mas a gente Ele há conheceu... 30 anos ele tem isso. Claro que ele Claro. não tinha essa mídia que tem hoje, mas ele é Mas nós conhecemos ele publicamente, assim, o personagem Bolsonaro faz pouco tempo. um personagem, falaste bem, um E personagem. há um ano atrás, um ano e meio atrás, a nossa casa foi invadida por 2 criminosos, vagabundos. Eu com um filho de 4 meses, um outro filho adolescente e a minha esposa. E os caras me chamando de vagabundo, meu filho de vagabundo, onde levaram tudo de dentro da nossa casa. E eu só vejo uma pessoa declarando e defendendo o cidadão versus esse bandido, com propostas que me atendem nesse sentido. Então, Uma assim, arma? Como? Conseguiu uma arma. Ainda não. Não, mas Não, a proposta dele isso é que te conseguir motiva? uma arma. É isso, ter acesso a uma arma ou ter a sensação de que eu poderá digo o seguinte, prover mais Não, porque assim, segurança, porque pela política pública feita pelo Bolsonaro nesses últimos 30 anos que ele está no poder, pelo Rio de Janeiro é 0. Então, a única coisa que Mas ele ele já pode foi governador oferecer... alguma vez? Não, mas ele foi legislador. Inclusive, a gente vive no Brasil um Estado que se diz presidencialista, porém cai quando não tem apoio do Legislativo. Então, o Legislativo tem sim um poder preponderante sobre o Executivo, que é um poder de sustentação. E se uma pessoa que não tem o menor compromisso, se não tem a menor possibilidade de conseguir uma política pública durante 30 anos para a segurança pública no Rio de Janeiro, tudo bem, eu acho legítimo a tua justificativa, porque é inaceitável a violência no Brasil hoje. E tu tem toda a razão, eu também já fui vítima de um furto, na verdade não foi tão horrível quanto o teu caso, eu jamais quero passar por isso. E compactuo contigo que eu gostaria de ter esse sentimento de vingança, porque a gente a gente é humano, a gente quer se vingar dessa porcaria que acontece com a gente. Não, Porém, eu não quero me vingar.
Eu só não quero deixa eu ser uma terminar. vítima tão... Não, porque aquele novo, momento que a né? gente quer se vingar do cara, tão indefesa. que ele tá ameaçando a minha família, que ele tá ameaçando o meu filho, que ele tá ameaçando a minha esposa, eu quero ter a possibilidade de atacar ele. É legítimo, ótimo. Mas eu é sei. ter uma arma Mas que te é isso que tu movimenta? quer, tu quer ter uma arma. É ter alguém Não. que faça serviço. Não. Uma força de segurança que funcione. Hoje um policial, se ele entrar num confronto com um bandido, ele matar um bandido, ele responde por um inquérito. Não, isso também é uma ficção que se criou. Isso É uma ficção? isso é uma ficção. Não, ele responde, Não, ele responde responde, dentro da ele responde legalidade. dentro da Se ele corporação, der 2 assim tiros como no calma, criminoso, sim, ele vai responder. Se ele responder, ele responde sob a tutela do Estado, né? E se Tem a perceber proteção que do aconteceu Cumprimento do estrito um ex- dever legal. Exatamente, se acontecer uma exacerbação na sua conduta, sim, ele deve ser Carregou punido. a arma. Carregou a arma em cima de um cara, né? Descarregou a arma em cima do Ou cara tá fazendo uma forma, blitz de e forma puxou a legítima, arma. de forma Como legítima. aconteceu com o tenista aqui de Novo Hamburgo. Tá, mas, Não. bom, aí é um outro caso. Não, exatamente. Mas aí é um outro É, caso. é, Ali foi uma Aí fatalidade. sim, aí ele deve. A gente conviveu aí, com porque, então, porque a gente não com pode criminoso. imaginar que a polícia, nas São os dois condições. lados, né? O em- excesso, o despreparo e o estrito. É que a gente- dever legal, né? É que eu acho assim, a gente vê isso e o conceito de polícia é de mocinho e bandido, entendeu? E infelizmente isso hoje não é uma realidade. Se tu for, por exemplo, histórica do Rio de Janeiro, se tu acompanhar um pouquinho, as milícias lá tem às vezes mais bandidos dentro da própria polícia do que na sabe o que é rua. milícia e o que é Então, polícia. E daí tu dá carta branca pra polícia matar quem quiser, eu acho um exatamente assim, ó. exagero. Tem que Eu acho, quiser, é assim. mas é começar a ter um critério. A ideia generalista que esse candidato se propõe é essa. É dar ao cidadão uma arma e promover a vingança privada. Não, percebo que tu não conhece bem o candidato. Não, eu né? conheço, E tu conheço. tem, de repente, uma Conheço. ideia, ou um Inclusive, candidato oposto, que as pessoas que eu converso, o que elas defendem? Inclusive, tu chegasse a ler o projeto de lei do irmão dele Eu quero... sobre Filho dele. Desculpa, filho dele. Sobre O o armamento. que eu falo não é a questão de ter ou não ter, é a liberdade de eu ter a arma. Se teve um plebiscito, que o plebiscito disse que era para Plebiscito não referendou isso, né? ao desarmamento, mas aquilo praticamente foi imposto. Não, se foi um Então, plebiscito. Né? Não, mas ele deu 60% para não ao desarmamento. Não, mas assim até Exatamente. até E não ser cumprido isso no Brasil. mas né? a reflexão assim que eu Então se eu- tira a liberdade que do eu- cidadão. que eu sugiro é assim, ó. O que acontece hoje assim? Isso é em qualquer, tá na sociologia humana. E o Brasil, o Brasil ele tem um contexto social de violência. O Brasil é um país violento. A natureza do brasileiro ela é violenta, ela é sanguinária. Olhem as nossas revoluções e as nossas disputas, ela é do sangue. Aí quando um candidato se apresenta com esse perfil de, o Estado vai ser policialesco. Isso eu considero assim, ó, é uma coisa muito estranha, porque o Brasil é um Estado extremamente policialesco. Nós temos uma polícia extremamente violenta. Ela é violenta, nossas polícias, sabe? Então eu não vejo assim, muita dificuldade da polícia no combate com bandido e tudo mais, usar da força que tem que usar. Eu sou o maior apoiador O disso. funcionário público, ele é um funcionário público. Ele deve prestar contas à sociedade. Então, ele não pode ficar à mercê. Não, ele não pode ser uma pessoa que tem todo o controle da máquina do Estado sem poder responder pelo que ele faz. A gente vê casos como, por exemplo, juízes e promotores que têm decisões totalmente ilegais, têm decisões inconstitucionais e aliás, juízes e promotores que servem para promover a lei, né? São funcionários públicos que devem promover a lei. E a gente vê o escândalo que aconteceu essa semana da censura, de uma censura prévia da liberdade de imprensa, que é um dos direitos da cláusula pétrea constitucional inscrita no artigo 5º da Constituição. Liberdade de expressão e liberdade da imprensa. Tobias, mas aí hoje, por exemplo, que teremos o debate entre os presidenciáveis,
o candidato Bolsonaro diz que não vai ao debate por conta da restrição médica, mas ele vai dar, vai ao ar uma entrevista que ele deu à Record. E aí o que acontece é que 3 partidos políticos tentaram barrar essa entrevista também, né? Então a gente vê essa tentativa de censura. Não, mas dos pode dois ter lados. certeza que o juiz que vai julgar, ele vai deferir. Ele vai deferir. Porque é conforme o cliente. O prato vem conforme o cliente. E não conforme a decisão através da norma legal. A gente vive um estado, se a gente for acreditar nisso, é muito grave, né? Claro que é grave. Evidente que é grave. Nós estamos vivendo um regime diferente hoje. Evidente que é grave. Ele é seletivo. Agora, só concluir isso, o que eu queria dizer que sim, promotores e juízes também, assim como policiais, devem responder pelos seus abusos. É isso. Me empresta aqui um pouquinho o teu, pode Claro, ser? sim. Assim Porque como o o meu advogado correu, também, assim como o advogado também e eu responde perdi um pelos monte seus de gente abusos. aqui. Deixa eu dar uma lida aqui. Renato Stirmer está dizendo B. Será que é o E Renatinho o lá de São número Leopoldo lá? aquele. É, meu amigo. O Rodrigo Geisel está Foi dizendo candidato a vereador Grande lá em São Leopoldo. Ângelos. Está na tua audiência aqui. O César Silva está dizendo uma bela iniciativa o tema. Pergunto a todos. A percepção de quase rompimento da democracia é real, espargido mesmo, ou é o clima criado por interessados? O Cristiano da Cruz está dizendo, desde os militares o Brasil vem dividido em 2 esquerdas, esquerda moderada e esquerda extrema, chega de esquerda. Descendo aqui, o Renato Schirmer está dando boa, a Jaques Manioto está dizendo, mas olha só, João Han, hein? E palminhas para o João Han. O teu fã-clube, tá, né? A Vera que não veja. Torcida organizada. Ela trabalha com a Vera, ela fica tranquila. O Rodrigo Geisel está dizendo, esquerda parasita está com os dias contados. O Fábio Vinter está dizendo, perfeita a colocação do João, agora já não sei mais qual, Fábio. O Renato Estima está dizendo, mentira que não dá nada para policial. Roubaram meu carro, fui chamado no fórum e a juíza só perguntou para mim se a polícia tinha agredido o vagabundo. Em nenhum momento perguntaram para mim o que eu sofri no roubo. Está aqui o outro lado dessa mesma moeda. César Silva, mas a única guerra que tivemos foi a... 3 pontinhos, o mundo inteiro já guerreou. Farrapos? Então, Carolina Alexandrino, a gente conhece o personagem, botou entre aspas, a gente conhece o personagem Bolsonaro faz pouco tempo. Prezado Ângelos, o teu candidato tem carreira pública por quase 30 anos, toda a família dele, me fugiu aqui só um pouquinho, está no poder. Correndo. Ele não é nenhuma novidade na política. Ademais, num país desigual, composto por pobres em grande maioria, composto por mulheres em grande maioria, extremamente violento, polícia que mais mata e mais morre, tem capacidade de ter um presidente que defende meritocracia, liberalismo exacerbado, armamento discriminado e propagação de um discurso machista? Isso te representa? Observação, bolsominion é pejorativo, só para constar. Ô, doutora, mais uma dessas suas falas, vou convidar para a senhora participar da bancada aqui, doutora. É quase um livro aqui. Só teve aqui ontem discutindo já, hoje a tarde inteira, batendo boca com Everton Cury. Eu adoro o Bolsonaro. Aliás, ela esteve aqui ontem, né? Renato Schirmer O melhor é o está coisa. dizendo que o vagabundo falou que tomou um chute do policial e foi solto. Isso a polícia que soltou ele. Então, Renato, esse meu carro, a juíza soltou, meu carro ficou 30 dias preso esperando perícia e o vagabundo solto. Palhaçada. O Ricardo Escoto está Isso é dizendo, a questão de meu legislação. amigo, Você não que vai- falácia. Ninguém proibiu a imprensa de falar nada ou entrevistar alguém. Se proibiu um presidiário de fazer propaganda política. E o Fábio Arzin está dizendo sobre a acusação da PM no Rio, nem sempre do lado certo. Só lembrando que Obrigado, a Justiça Bart. já deferiu inúmeras vezes presidiário. Aliás, vocês que gostam de assistir, não digo que a pessoa que falou aqui, mas as pessoas que gostam de assistir aqueles programas que saem sangue e vão lá no presídio. Não, e vão no presídio entrevistar os caras que estão presos. Esse é um exemplo. O preso também tem liberdade O de Decker expressão. fez uma reportagem Eu não lembro- recentemente, dormiu. Eu cheguei Dentro das prisões, o chegou a dormir, presidiário. sabe, é perigoso. Eu não lembro de nenhum presidiário que... O presidiário Um presidiário não é que tá fazendo propaganda proibido. política. O presidiário Não não é proibido foi da sua entrevistado. liberdade de expressão. Isso aí, liberdade de expressão, inclusive, está na cláusula 5ª, da Constituição. É inaceitável a volta do regime militar. Aliás, o que o regime militar quer é justamente calar a voz dos seus opositores. Eu só queria fazer um retoque no que o Ângelos falou. Eu acho que essa questão da segurança e tal é o que todo mundo na realidade quer.
Eu não acredito que tem alguém que não queira segurança, a questão toda está assim, é quem é capaz de fazer isso. E isso é uma coisa que eu não vejo no candidato, essa capacidade de fazer isso. Porque hoje não adianta a gente dizer que eu vou votar no fulano, ele vai resolver, ele disse que vai mudar isso, vai mudar aquilo, eu não estou me referindo especialmente a ele, tá? A todos, eu vou fazer isso. Quando as coisas precisam de mudança de legislação, e quem faz isso não é o presidente. Ele pode encaminhar e quem vai fazer é o Congresso. A gente tem que analisar ele na frente, e por isso que eu disse para vocês lá na antessala, na minha opinião, esses dois candidatos, nenhum deles, na realidade, seria o ideal para nós nesse momento. Verdade. Entende? Eu penso que não. Não estou aqui criticando o partido A, B, C ou D. Eu acho que nesse momento nenhum deles seria. Nenhum deles consegue promover a união necessária. Exatamente. Eles nós precisamos de tensionam o ambiente social. Nós precisamos de conciliação nesse momento. Tem muita gente dizendo que isso é só uma retórica. Qual? Esse discurso. Qual é o discurso do equilíbrio. Do equilíbrio? Que nós talvez tenhamos que dar essa guinada à direita. Pois é, eu cheguei até em alguns momentos a dizer assim, olha, daqui um pouco era momento de chutar o balde de novo, tá? E botar um Bolsonaro da vida pra gente ver o que a gente não quer mesmo, entendeu? Passar 4 anos, depois de 30 anos, depois conseguir tirar porque eu vejo muito, eu tenho muitos amigos que falam assim, não, no tempo da ditadura, bom, era outro momento, era outra realidade, era outra situação. Não, mas que os militares vão acabar com a violência. Os caras estão 1 ano no Rio lá. Alguém viu alguma melhora lá? Há 1 ano que estão no Rio, já gastaram 3 bilhões lá. A intervenção está ridícula, né, João? Hã? O próprio Bolsonaro é que critica essa intervenção, né? Que ela tá mas aí que está. A forma como está sendo amparado. O próprio Bolsonaro criticou. Ele disse que é uma intervenção fake, né? Para começar, que eles têm um recurso que não está disponível para eles. Menos de 10% do recurso foi liberado. É uma ficção. Mas o que eu queria... É uma ficção, assim como o governo Temer. O governo Temer, a gente sabe que é uma ficção, assim como tudo que ele fez, que teoricamente deveria melhorar. Mas eu só gostaria de falar que, Ângelo, se todo o bolsonarista fosse como tu, que promove um debate de alto nível, com respeito, eu acho que essas eleições seriam talvez muito diferentes do que elas são. Porque o que mais vale é o respeito independente da tua posição política. O que importa... Mas esse debate hardcore está acontecendo dos dois lados. É burro para um lado, é burro para o outro. Exatamente, porque quando ignorante para um lado, quando tu pessoaliza e vai para um lado onde que a gente o Ricardo não deve... está te provocando aqui, ele disse assim, mas não em período eleitoral. E o preso tentando ser candidato à presidência da República. Em qualquer ele período, pode ser candidato? Claro que não. Em qualquer período. A liberdade de expressão, ela não Vamos voltar para esse cessável. assunto em seguidinho. Vamos só dar uma lida na Constituição. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Tecnologia de ponta e o atendimento personalizado fazem a diferença no seu investimento. Na RS 239 3739, em Sapiranga. Telefones 3599 3446, 3529 4617 e 93 58 27 90. Solução completa em um único lugar.
chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PES dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Fazendo mimimi, É o né, programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai pro intervalo. Nós seguimos falando de política aqui, o discurso pega. Você sabe. Se esse intervalo falasse... Bado, no final do ano a gente vai fazer um programa especial só com o melhor do intervalo. Aí salve-se quem puder. Aí um dia você vai lá e assina. Salve-se quem puder, tá? Recebi uma mensagem aqui pelo WhatsApp da TV, o 997501414, de que a insegurança está generalizada por causa da política de direitos humanos imposta pelo PT, onde bandido tem mais direito que cidadão de bem. A Patrícia que mandou. Isso é legislação que é assim. Aqui o Renato Schirmer está dizendo que a grande questão é que boa parte dos políticos que está envolvido em corrupção está entre os mais votados. A maior culpa é do povo, que sempre coloca os mesmos. Assino contigo aí, Renato. A doutora Carolina Chanin está dizendo, Rodrigo Stefan, também acho que eu deveria estar aí. Falta uma voz feminina e feminista nesta bancada. Olha aí, carteiraça, galera. Não, mas vamos lembrar, vamos lembrar que todas as quartas-feiras... Todas as quartas-feiras, as mulheres são contempladas de uma forma irrestrita. Não, eu aqui, sou né? contemplado, porque eu sou um telespectador especial delas, quatro discutindo aqui. Mas então eu quero fazer uma declaração para... Como é o nome da doutora? Carolina Alexandrino. Eu sou um feminista. Eu tenho tudo a favor das mulheres, eu dou a minha, especialmente, de passagem. eu dou a minha vida pela minha mulher e por qualquer mulher. Bem, e um bom apoiador de Bolsonaro deve respeitar qualquer mulher e qualquer pessoa, independente da sua posição política e ideológica. E a mulher deve ganhar mais ou menos do que o homem? Ela deve ganhar de acordo com a sua competência. Cara, no mesmo cargo, já conversamos sobre isso. Aquela já entrevista do Jornal Nacional foi maravilhosa, né? Eu achei que ele foi muito bem. Mas posso continuar minha fala? Doutora, foi muito bom. E dou um recado para os apoiadores de Bolsonaro. Não sejam aquilo que eles dizem dos apoiadores de Bolsonaro. Não provoquem e não incitem violência, porque a gente vai estar dando, então, um respaldo para aquilo que eles falam dos apoiadores de Bolsonaro. Eu tenho recebido muito mais violência do que eu tenho... Aliás, não tenho dado violência nenhuma, mas eu defendo toda e qualquer mulher e defendo que ela deve, sim, ter igualdade de oportunidades e tudo, né? De oportunidades e tudo, e de salários. Na empresa onde eu trabalho, onde eu atuo, as pessoas do mesmo cargo, igual a mim, têm o mesmo salário. Eu não entendo por que tu vai votar no Bolsonaro. O Alexandre Scheller está na audiência dizendo que está nos assistindo aqui. Mas olha só, quem tu vai votar. Eu acho que tu deveria votar no Bolsonaro. Não, o Bolsonaro acho que a mulher tem que ganhar a Marlene Girardi, a Marlene Girardi. Falou? O Rodrigo Geisel está dando parabéns pelo excelente programa, excelente nível. O Fernando Silva da Silva, segurança. A polícia falta mais poder de polícia. Temos que parar de tratar bandido como coitadinha. Alex Rosa está dizendo Bolsonaro não está preparado para entrar no olho do furacão. César Silva está dizendo que... Eu acho que ele é o olho do furacão. Bolsonaro é o olho do furacão. Compartilha um trabalho sobre corrupção de uma escola pública na FECITEG. Né? Ganhou o 3º lugar, que ele ainda indica onde pesquisar sobre corrupção. César Silva está mandando aqui o endereço, está lá na página do nosso Facebook, is.gd/corrupção pior dos males. Coloque o nome do candidato e veja toda a ficha dele. Flávio Boff está dizendo, o Bolsonaro é necessário, pois o país está permissivo desde 2002. Foi aparelhado em todos os níveis, agora é necessário uma quebra de mamata, é só Bolsonaro pode fazer isso. Ô Flávio, eu quero te dar os parabéns, eu não falei isso para ti, dei os parabéns ao Canizo pelo programa que vocês fizeram com aquela bandinha, com aquela banda que esteve aqui no Vale a Pena,
que passou de 200 mil visualizações. Nossa Eita! Senhora. Terça-feira à noite. Que banda era? Um Deu quase puxa um vida. Novo Hamburgo de Ô Flávio, manda mensagem aqui de que banda é essa que a gente recupera essa história. O Flávio que foi o responsável por trazer ele aqui. Bato Jacob. Rodrigo, duas coisas assim que são nesse contexto de debate, discussões e às vezes até confrontos mais belicosos, pelo menos verbalmente. Acho que foi o Flávio aqui. O Flávio falou da questão do aparelhamento. Isso também são outras ficções que se criaram no Brasil. E eu vou dizer assim, bem nominalmente. Que país é este que existe um aparelhamento onde um próprio governo foi destituído dentro de um regramento que ele mesmo propôs, né? Que país, que aparelhamento é esse que esse governo que se diz que se aparelhou indicou, acho que do atual STF são 11, né? 8 foi ele que indicou. Esse mesmo STF aparelhado está fumando essa turma toda. Que aparelhamento é esse que o Ministério Público Federal é extremamente zeloso e rigoroso e praticamente moeu esse grupo que estava comandando o Brasil? Verdade. Que aparelhamento é esse que a Polícia Federal teve eles no poder, e a Polícia Federal teve toda a liberdade de investigação. E nunca foi tão bem equipada, né? E a partir, inclusive, para destacar, quando a presidente Dilma, o PT, foi afastado do poder, se tentou tirar a polícia para não continuar as investigações. Então, esse aparelhamento ele é ficção. Ele é completamente... Todas essas coisas a gente não pode deixar se vender como uma verdade. E eu falo mais assim, o saudosismo, o que o Bolsonaro representa hoje como uma alternativa do eleitor da sociedade brasileira. Ele representa o saudosismo da época da ditadura militar. Eu tenho 58 anos, aparento ter um pouco mais de 30, mas eu tenho 58 anos. 34, por aí. 58 anos eu tenho. Parece que é Eu fui na década de 70 e 80, eu fui assaltado, levei cacete, apanhei de bandido, cuspiram na minha cara. Na década de 80, 90, eu fui assaltado na frente do meu prédio, minha mulher e minha filha sob revólver. E não tinha nada diferente. Ô, Bato, tu acha que isso é mais importante do que o antipetismo? Não existe antipetismo, na minha opinião, não existe antipetismo. Existe uma revolta contra a senzala que se assanhou e foi na frente da Casa Grande. É isso aí. Existe antipetismo, né? Não, mas é que o antipetismo é a maneira travestida de disfarçar esse fosso social, esse ranço social que saiu de um armário que a gente achava que não Nós existia. e ele sempre existiu. Sempre existiu. Porque o que acontece? Sempre existiu, Ângelo? O Ângelo está concordando com isso? É isso? Fala mais, Bado. Deixa eu entender o que tu está querendo dizer. Então assim, eu vou sugerir algumas reflexões, pelo menos. O que acontece, quando é que começou esse descontentamento da sociedade contra a corrupção? Ela não é. Tu acha que não tem nada. um descontentamento contra a corrupção? Não, porque essa corrupção ela existia desde 1500 e ela continuou intensa, igual ou mais do que... Não. Intensa, igual ou mais? Exato. Não, um ou outro. Não, intensa, igual ou mais. Não. Nunca se ela teve... pode ser intensa, igual e nunca mais. se teve uma corrupção tão grande como agora. Sabe por que o maior caso de corrupção Sabe por que do não? mundo. Aonde isso? Aonde? No Brasil? Tá, e aí... Exatamente. Não, mas só um pouquinho, então, deixa eu... A corrupção veio a partir do PT, então. É isso. Quer ver uma coisa assim? Principalmente. Não. Não nasceu do PT. Não. Quer ver? Sabe onde é que Tem um livro muito bom para te indicar. Tu sabe se quem chama, principalmente? se chama Os Donos do Poder, de um gaúcho chamado Raimundo Faoro. O outro. Esse cara... A Elite do Atraso, do Gessé Souza. Esse é muito bom também. Os Donos do Poder, ele faz uma narrativa, são 2 tomos, o original. Ele faz uma narrativa desde a época do Império Português, desde a formação do Estado português, até o momento em que vieram os navios negreiros, né? Cheio de portugueses brancos, né? Já que disseram, o Bolsonaro disse que não, aqueles... Né? Foram os próprios negros que traziam. Foram os próprios negros que traziam. Não, mas enfim, falando sério, vieram, desde que veio
a corte para cá no Brasil. Enfim, contou toda a história até o momento do Collor em 92. Livro muito bom, ele fala inclusive da corrupção coroa Mas, portuguesa. Tobias, aí se a gente olhar para o resultado que as pesquisas, pelo menos por enquanto, estão nos apontando, a gente vê que este modelo que critica esse protecionismo em torno de algumas minorias, que talvez numericamente nem sejam tão menores assim, né? Pelo contrário, são maiores, que a maioria das pessoas é contra esse modelo. A gente tem que fazer isso, apesar de grande parte dessa massa está defendendo qual é a minoria, mudança sim, mas disso. até assim, Mas para ter eu o só meu quero, eu raciocínio só que eu quero tava agradecer, só para a gente não fugir do assunto, como é que é o nome do livro? Os Donos do Poder, Raimundo Foro, muito bom. Vai Já gostar. que você está pegando quero sugestões, a elite do atraso. Elite do Atraso. Né? Eu queria que tu anotasse um livro Vai, também. O nome manda do ver. livro é bem simples, está bem em moda o título do livro. É Lava Jato, de Vladimir Neto. Um livro bem interessante também de se ler e muito atual. Isso, a gente não vai lá tão atrás, mas numa certa atualidade. Se não quiser ler, tem inclusive um filme, uma série que foi lançada que retrata de forma bem interessante também os fatos. É que esse livro ele fala realmente que a corrupção não nasceu com o PT. Eu não sou ingênuo em achar que no tempo do militarismo, e hoje inclusive, existe ainda a corrupção. Infelizmente, é algo que está intrínseco em nós. Ela é institucional. Mas da maneira que... Institucionalizada agora, né? Não. Agora foi institucionalizada. Respeitosamente eu discordo e até com argumentos. Ela foi com argumentos. Você quer ver uma coisa? Agora ela foi institucionalizada. Você quer ver uma coisa? Durante a ditadura militar... Concordo contigo que o valor está aumentando. Deixa Concordo eu só contigo. Rodrigo, algumas ações e alguns programas que são muito lícitos, eles foram utilizados para eu não vou vir cobertar armado para poder falar. Fala, Ângelo. alguns programas sociais que o candidato Bolsonaro ele aprova, inclusive pensa em aumentar, eles foram utilizados como a fumacinha mágica aquela para encantar as pessoas, para colocar dinheiro para dentro do seu governo, para países ditos comunistas, ditaduras comunistas. Também me permite discordar que isso é uma outra ficção que se criou. Não, tudo é ficção. Mas eu posso argumentar. Daqui a pouco na verdade, desculpa, deixa eu ler as informações. É que tu está partindo de uma narrativa, de uma neonarrativa. Eu estou preocupado porque eu não estou aqui. Pode falar. Eu vou me beliscar. Mas vai. Não, tudo é uma ficção. É que a gente fica se coçando, né? Eu demonstro com fato. Uma coisa e depois houve uma nova narrativa, mas enfim. Tudo é ficção. Vai lá, toca a ficha. Então, tem uma televisão, não sei se posso falar aqui. Deve. Né? Concorrente, né? Deve. A TV Globo, ela está fazendo uma iniciativa. TV pequenininha que não. É uma ficção também. Ela não existe. É uma TV pequenininha que sai do TV fictícia. É uma televisão fictícia. Que também é uma ficção. Ela está fazendo uma pergunta que é que país você quer? O que eu tenho escutado é... Eu acho válida. Eu acho uma pergunta válida. Pegaram no pé desse projeto, mas o que a gente quer saber é como é que as pessoas enxergam amanhã mesmo. As pessoas que eu tenho visto lá, os comentários, contra a corrupção, que tu diz que é fictícia, tudo bem. Não. Estou dizendo que é uma ficção dizer que a corrupção começou em 2002. Isso aí ofende a inteligência. Isso ninguém. Mas isso é o que está decretado hoje. Ninguém é ingênuo em dizer. Não, mas é o que mais se diz. Do volume que tem. Mas, Ângelo, foi agora, que tu viste que tu mudaste a tua narrativa. Contra Primeiro tu me disseste que era a partir do PT. Deixa o Ângelo concluir essa linha para a gente poder evoluir nesse debate. Claro. O discurso ele é muito parecido no Brasil inteiro. E a população está mostrando isso nas pesquisas, e eu acredito e espero que agora no primeiro turno, que isso apareça evidentemente. João Ramos. Deixa eu só fazer uma colocação. Eu queria concluir um raciocínio que eu estava fazendo antes, o do porquê nenhuma das alternativas nesse momento seria a melhor na minha visão. É pelo fato do pós-eleição. Ou seja, quem vai dar suporte para quem está por trás de quem? Quem vai apoiar quem? Porque isso, a governabilidade é o que mais me preocupa nesse momento. Tu está me entendendo? Então, assim, quando tu defende
vamos dizer assim lá, o PT, né? Eu penso assim, não disse não, mas eu digo assim, ó, no debate tu tá defendendo a questão mais da esquerda, aqui, a gente diz assim, pô, quem vai apoiar um possível governo do Haddad, né? Quem são as... porque hoje, até estava debatendo com um irmão meu hoje de manhã na rede social, ele falou, porque o Bolsonaro não tem... Ele é contra Bolsonaro, tá? Ele disse assim, eu tenho um que é contra, um que é a favor, e eu estou mais ou menos no meio. Então, ele disse assim, mas os partidos, o PMDB, o PDT, os grandes países, o PSDB, os grandes partidos do país, né? Não estão com o Bolsonaro. Como é que vai governar sem esse país? Eu disse para ele, olha, sem esse partido. Eu digo, olha, eu vejo hoje os partidos muito menos influentes do que era. Hoje tem bancadas A, bancadas B, bancada C. Bancada evangélica, ruralista. Isso. E aí assim, ver quem está por trás de cada um desses candidatos. E essa é uma preocupação que eu tenho com o candidato, o teu candidato, Ângelos, entendeu? É assim, quem está por trás deles? As igrejas, agora, hoje de manhã saiu que a bancada ruralista vai apoiar o teu candidato, o texto está largando. 262 deputados. Isso, mas assim, qual é o perfil desses candidatos, desses deputados? Quem eles são? Igrejas hoje, tá? É uma visão que eu tenho. As igrejas, acho que todo mundo sabe, elas são completamente isentas de impostos. Hoje, em 2017... eu li um artigo em que já tinham mais de 70 mil igrejas no país. É um negócio hoje, são franquias. Não, é aí que está. A questão não é só isso aí que eu quero chegar. São negócios que tem, a grande maioria delas tem 20 a 40 Isso não é negócio. Entendeu? As igrejas hoje estão sendo utilizadas para lavagem de dinheiro. Inclusive dinheiro do narcotráfico. Isso é uma coisa que me preocupa. Eu não estou dizendo que os apoiadores deles têm e com certeza, que fazem trabalhos maravilhosos. Exatamente. Quem atua na área do voluntariado, sabe que as igrejas têm igrejas que fazem trabalhos maravilhosos. Igrejas não sérias, né? É que em qualquer situação tem partidos sérios, não sérios. Não, tem pessoas sérias e não sérias. Exatamente. São pessoas sérias e não sérias. A questão não está na igreja, não está na fé, está na questão da pessoa que está por trás disso. E eu queria fazer mais uma colocação que é importante, a questão da corrupção, da evolução da corrupção. Sem dúvida, o PT, a corrupção agora é maior do que era antes? Eu até acho que sim. Entendeu? Eu acho que é maior sim. Mas tem uma justificativa para isso. Eu não lembro bem o tempo, mas acho que foi em 2001, foi criada para a Petrobras um regime diferenciado, ou seja, a Petrobras passou, a partir daquele momento, não foi mais obrigada a seguir rigorosamente a lei de licitações. Ali foi a brecha. E isso é tipo assim, tu dar uma abertura para quem está no governo, e aí eu quero deixar claro, na minha opinião, independente se fosse o PT, PSDB, PCdoB, em qualquer partido que tivesse lá, ia haver um aumento da corrupção. Ali sim foi o aparelhamento. Entendeu? Né? Petrobras sim aconteceu o aparelhamento. Sim, porque a Petrobras era um enorme do investidor, que investe no Brasil, obras que surgiram da Petrobras, ou seja, se fomentou uma série de obras no país, e com alto rendimento, um faturamento astronômico da Petrobras a nível de Brasil. Então, nós passamos a ter um cenário em que era tudo que quem governava gostaria de ter. Muito bem, momento selfie agora, o Tobias Falcão está aqui na ponta. Estou com 1% de bateria, eu queria guardar e registrar esse Flávio momento. Boff, os farristas de Dois Irmãos Bato, tá aí? Os farristas, tá? Os farristas. Que é o junto que ele falasse, baita né? banda, olha, foi um show e a repercussão tremenda, centenas de compartilhamentos e centenas de milhares de visualizações. Parabéns ao Flávio e o Canizio pelo belo programa que realizaram juntos aqui.
O Antônio Delci Famoso está dizendo muito boa análise sobre aparelhamento. O Antônio Delci Famoso Falcão, esse cara é muito bom. Conheço ele há mais ou menos uns 37 anos. Imagino que tu ele falou ali? Muito boa análise sobre armamento. É a tua sobre aparelhamento. Sobre aparelhamento. Que é fictício? A Sheila Post Stirmer está dando certinho. A ficção é dizer que não tem o Flávio aparelhamento. Borges, o da tua esquerda sofreu lavagem cerebral da ideologia bolivariana. É tu, Bado. Que bom. Carlos Fink na audiência, obrigado, Fink, pelo carinho da tua audiência. Morgana Rosa, do seu João, tá Carlos Fink, eu não estou fazendo confusão com o meu companheiro de PTB, não sei se é o Carlinhos Fink aqui. O Fink continua no PTB. Era, meu companheiro de PTB, porque eu militava nas políticas. O Fernando Silva da Silva, não temos como garantir que Bolsonaro, assim como qualquer outro candidato, faça exatamente o que promete. Cadê aqui? Vamos ver. Porém, os eleitores estão fartos de algumas situações. Políticos, dois pontos. Políticos que são politicamente corretos em suas palavras e gestos e que na hora eleitos não fazem nada. Tá bem, Fernando? O estelionato eleitoral, né? Eu acredito que... Bom, termina aqui. O Alex Rosa está dizendo que os esquemas de corrupção também são relacionados à lei de Gerson, que afirma que todos devem, de alguma forma, levar vantagem em tudo. Mas a verdade é que no Brasil a corrupção está intimamente associada à história do país. Não tem nem dúvida. O Renato Stirmer está dizendo que antes da internet não se tinha outro meio para receber informações. Então tudo era divulgado pela mídia, que gerava a opinião e os conceitos sobre cada político. Ela mandava e desmandava na informação, agora todos são, nós geramos a informação. E está dizendo que a mídia de jornal já não, de TV e jornal não tem tanto poder para gerar opinião para o uso da mídia, não é mais TV. O Fernando está dizendo que o apoio das bancadas não quer dizer que Bolsonaro irá beneficiar A ou B. Na minha visão, o que está acontecendo são bancadas vendo onde o povo está se colocando e por isso se achegam a Bolsonaro para quem sabe os beneficiar de algum modo. E o Renato está dizendo muito bom o programa, gostei muito. Não tá gostando então, né, Renato? Não terminou ainda. Se eu não estou fazendo confusão, eu já votei no Renato para vereador em São Paulo. Vai ver que ele saiu fora já. Gostei, fui. E aqui o Pedro me mandou mensagem também, tá abrindo. Desculpa, Rodrigo, mas você precisa deixar o Ângelo terminar seu raciocínio, tem que respeitar. Todos falam sem ser interrompidos. É verdade. Mas eu acho que eu deixei te salvei a palavra até o final da tua... Sim, os colegas aqui. Tá bem. É verdade, eu faço minha culpa. Os intolerantes não deixam... 21 horas e 58 minutos. Eu desestabilizei ele com a ficção. Eleito Bolsonaro, o Ângelo vai vir armado e vai ser perigoso. Aí ele vai falar. Senhores, 21 horas e 58 minutos. Eu quero dizer a vocês que o Ângelo foi o único que publicamente aqui abriu a sua visão, né? Declarou seu voto. Cada um de nós, evidentemente, terá um voto válido, útil no próximo domingo. Ninguém aqui fez apologia ao voto branco, nulo ou à abstenção. E aí, claro, a gente sempre deixa à disposição, né, Ângelo? Tu viu como eu lidei ontem com as meninas, 2 delas quiseram abrir seu voto. Se os senhores 3 quiserem abrir, fiquem muito à vontade, enfim. Mas não é esse o objetivo exatamente do programa, que não discutir que país a gente quer, né? Como cada um de nós quer um mundo melhor para viver. Agora, a gente discorda um pouco, eventualmente, de como vamos chegar lá, né? Senhores, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, infelizmente, passa voando uma hora, sobretudo quando nós temos pessoas qualificadas como os senhores, que podem fazer um debate de alto nível. Quero dar os parabéns para o meu amigo Bado Jacob, que trouxe aqui 3 dos exemplares da revista e que tá aqui a edição de setembro, está no ar, falando do 20 de setembro e falando muito, evidentemente, em eleições 2018. Próximo domingo todos nós vamos nos encontrar nas urnas e logo depois a gente tem um encontro aqui pela Vale TV a partir das 7 horas da manhã. A gente vai estar ao vivo discutindo. Amanhã à noite a estação tem um belíssimo debate, estão confirmadas as presenças de Leonardo Hoff, da Patrícia Beck, do Felipe Kuhn Braun, e agora eu estou ferrado porque eu não lembro quem é o quarto convidado.
Me ajuda, se tiver na nossa audiência, Felipe, Fernando vereador, Felipe. Filho do meu querido amigo Luciano, que arrumava Isso minhas máquinas mesmo, lá da minha isso fábrica de mesmo. injetados, filho do Luciano, que teve um acidente gravíssimo, graças a Deus, tá? Foi Ô, Rodrigo, por Deus ali. Mas apesar de eu Nós ser estamos o único... encerrando e vou dar um espacinho para cada um de vocês. Pode ser? Pode. Pode ser junto a tua consideração dentro desse final, ou tu queres fazer uma consideração fora disso? Não, vamos seguir o... Tá bom. Ô, Tobias Falcão, teu ponto final, por favor. O ponto final é agradecer mais uma vez o convite de compor a mesa aqui, fazer um convite a toda a audiência para que domingo faça um bom voto, um voto consciente, um voto democrático, pela democracia, e que acompanhe a audiência aqui do Canal 14, faça a audiência pelo Canal 14 da NET, que a gente vai estar a partir das 7 horas da manhã, dando todas as informações, conversando com os candidatos, conversando com as autoridades, enfim, com a população, vendo como é que vai estar o andamento dessas eleições. E, mais uma vez, a gente quer agradecer a qualificadíssima audiência dessa Vale TV. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu. Obrigado, Tobias. Johan, obrigado pela presença. Bom voto no próximo domingo, mas antes disso, sábado à noite, tu vai cozinhar, né? Exatamente. Eu queria aproveitar, agradecer a oportunidade, aproveitar e convidar para quem não tem ainda um programa sábado à noite. Vai estar acontecendo na Sociedade de Ginástica Novo Hamburgo o 24º Jantar Homens na Cozinha, em benefício da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então, as pessoas que quiserem relaxar antes, para ir mais relaxadas para a eleição, não percam essa oportunidade. É um evento maravilhoso, o ambiente é show de bola, as pessoas todas que vão lá retornam no ano seguinte, adoram. O Flávio Boff está me salvando. Obrigado, Flávio, me salvando aqui. Diz que é o Moacir Ilana, é verdade, grande Moacir Ilana. É um cara que estuda muito política e amanhã vai estar compondo essa mesa. Na verdade, depois de tu me lembrares o nome, eu estou pensando que ele vai estar puxando essa mesa aí, o Moacir Ilana, junto com capitaneado pelo Luiz Fernando Rodenbusch, Patrícia Beck, o nosso querido Felipe Kuhn Braun, vão estar compondo esse espaço especial. O Canizio está na audiência dizendo que os farristas são 10. Os farristas e tu, Canizio, são nota 10. E o Rodrigo Geisel está dizendo, baita programa, parabéns. O Rodrigo tem algum parentesco com o nosso ex-presidente, o Rodrigo? Sim. Tem? Sim. Tem. Conheces ele? Sim. Qual é a relação de parentesco dele, Ângelos? Eu acho bisneto, se eu não me engano. Tá bem. Geisel que começou, né, o processo de abertura. Né? Começou. Lentamente, começou o processo de abertura política. Vera Han está dizendo, belo trabalho do João Han em prol de uma bela causa. Dona Vera Han, suspeita em falar. É uma senhora que é apaixonada, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, é um lindo trabalho. Tietagem, né? Tietagem. Roque Jacob, estamos no avançado da hora e estamos mandando parar de falar aqui. É um baita homem esse aqui. Seu ponto final, por favor, Roque. O Roque Jacob. Tem problema. Com o Roque na cabeça, é primo. secretário, né? É meu primo. Ah, sim. Bado, primo, por favor, ponto final. Agradecer, né? Tá aqui contigo, Rodrigo, e principalmente essa bancada valorosa e contundente, e dizer assim, esses 30 segundos, vou dizer que a corrupção no Brasil, ela não se criou em 2002, isso é uma ficção. O que não é ficção é que por exemplo, a ditadura militar criou Antônio Carlos Magalhães, família Collor, Jader Barbalho, Rede Globo e o cartel das empreiteiras. Isso não é de hoje, infelizmente não é de hoje. E que o brasileiro, no domingo, vote, interessa em quem. O que nós não podemos abrir mão é de ter esse direito sagrado de escolher quem vai nos representar. Concordando ou não, o meu sangue sempre será a favor desse direito sagrado. Não concordando, a gente tem que ir votar, porque aí sim a gente vai estar exercendo o nosso direito de cidadania. Volta mais vezes com a gente aqui. É só combinado, Bato. Obrigado. Mas agora que esse negócio, nós temos que acertar aqui, ele aqui uma porta. Vocês vão tomar uma cerveja, depois conversa sobre isso. Deus, Ângelos Pinheiro, obrigado pela presença. É um civilizado, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Parabéns por chegar aqui e abrir o teu voto, claramente poder fazer a defesa de peito aberto do teu candidato. Teu ponto final, por favor. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente também, um dos pontos que eu digo, a gente tem que valorizar aquilo que é nosso. A Vale TV é algo que é nosso, a gente tem que cada vez mais valorizar. Ontem tu falou uma frase que é a minha frase desde 1988, mais ou menos, que é
que o maior castigo para aqueles que não se importam com política é serem governados pelos que se importam. É uma frase de Platão. Platão, estava em dúvida antes. Tu falou Aristóteles, Aristóteles era um pupilo de Platão. Exatamente. E eu complemento com uma outra frase que diz que eu não entendo as suas palavras, eu não concordo com as suas palavras, elas me agridem, mas eu vou lutar até o fim para que tu tenha o direito de proferi-las. Então eu acho que nós temos que ter um discurso respeitoso, cada um defendendo o seu lado, mais do que acusando. O que está acontecendo ultimamente no debate político, em todos os momentos, é que todo mundo está falando de Bolsonaro. E por isso eu termino minha fala dizendo que votem com consciência, lembrem que nós teremos primeiro deputado estadual, deputado federal, 2 votos para senador, governador e depois, por último, para presidente, lembrando que as urnas fecham às 17 horas. Tá bom, tá bem lembrado aí. Eu preciso ler só aqui quem vota em Bolsonaro tem que chegar depois das 17. Parabéns, Rodrigo, pelo programa, está dizendo a Vera. A Sheila Schemer está dizendo ótimo programa, parabéns. A Sameli Lima na audiência, batendo palmas a todos vocês. Minha querida Sameli Lima. E o Fernando está dizendo parabéns, Ângelos, por defender teu ponto de vista, assim como todos os eleitores do Bolsonaro. Parabéns a todos que se colocam, né, Fernando, que defendem seus pontos de vista. Amanhã à noite a gente tem, então, a partir das 21 horas aqui, ao vivo, Luiz Fernando Rodenbusch capitaneando esse espaço, com Leonardo Roff, Felipe Kuhn Braun, Patrícia Beck e Moacir Ilana, fazendo um grande debate dentro desse projeto Eleições 2018. E no sábado, véspera da eleição, a partir das 21 horas, você confere aqui na nossa Vale TV, ao vivo também, Estação Hamburgo Especial de Eleições 2018. Voltamos amanhã a partir das 21 horas, ao vivo com vocês. Até lá.